Então, tudo bem? Conforme alguns de vocês já sabem, sou a professora Clara Teles, falo daqui dos estúdios da FADAT e hoje trazemos uma presença maravilhosa com uma temática muito pertinente, que inclusive para você que não é do direito, para você que é do direito, para você que precisa do direito e para todos que necessitam ter acesso à justiça. Então, nós estamos aqui com a doutora Kelly Marinho, uma satisfação imensa essa presença de autoconhecimento aqui, e veio compartilhar conosco uma temática sobre Kelly. E aí, o que você veio fazer aqui? Olá! Hoje eu vim aqui, primeiro eu quero agradecer o convite, porque é sempre uma alegria estar aqui na FADAT. Eu sempre fico muito lisonjeada quando sou convidada para participar de qualquer ação, evento, né, aqui. E eu estou muito feliz que hoje estou aqui ao lado da minha colega doutora Clara Teles para falar sobre o Pacto Nacional jurisdicionado sobre a linguagem simples do CNJ, né? E vou começar logo fazendo a minha descrição. Eu sou uma mulher cis, branca, com cabelo preto, olhos castanhos. Estou com um blazer de manga curta, na cor azul claro. E eu também convido a doutora Clara a falar sobre a descrição dela. Kelly, interessante, a gente não tem muita prática. Não. Né? E isso dá assim, até uma certa inibição. Dá. Não, e além da inibição, você fica até assim, procurando como é que você vai se descrever, né? Mas a descrição é um dos pressupostos, um dos requisitos do pacto do CNJ para a linguagem, né? Linguagem simples, que é exatamente para que todas as pessoas tenham acesso. Então, né? Isso tem uma ligação direta com a inclusão? Tem uma ligação direta com a inclusão, porque o pacto é exatamente isso. É previsto na Constituição, né, que o acesso à justiça é para todos, e o pacto ele quer incluir. Como que ele vai incluir? Incluir com a linguagem simples e também com a descrição, quando você vai fazer um pronunciamento, você se descrever: eu sou branca, meu cabelo é castanho, tenho os olhos, estou vestido assim, sou uma mulher cis, sou uma mulher trans, sou um homem cis, né? Então isso é muito importante para que as pessoas com deficiência elas possam identificar quem está falando, né? Visualizar aquela pessoa também, né? Visualizar a pessoa é um modo de você enxergar, né? E também uma das que é um pouco mais comum, mas não tão comum, é nos pronunciamentos ter a linguagem de Libras, né? Que também é um dos requisitos do pacto do CNJ, que cada pronunciamento tem uma tradutora, que é a linguagem, né, de Libras. Então, o pacto, mais do que uma linguagem, ele visa incluir pessoas com deficiências, pessoas vulneráveis, né, incluir toda a sociedade, né, que nós vivemos numa época de inclusão. Cada vez mais a gente quer incluir, e o judiciário tem essa preocupação, né, do seu contato com o jurisdicionado. Então, assim, o que ele presta ao jurisdicionado, como chega a informação ao jurisdicionado, né? Para que essas pessoas e a sociedade civil como um todo tenha esse acesso. Né? Interessante. Então, nós estamos falando de uma pauta bem moderna. Bem moderna. Uma pauta moderna que nós estamos trazendo com mais ênfase, eu posso dizer assim, agora, né, que foi em 2023,
que o CNJ lançou, mas que é uma pauta que já é velha, porque a Constituição... Velha, assim, né? Porque a nossa Constituição é muito nova. Mas a Constituição traz isso. O CPC, no artigo 8º, ele também fala disso, do acesso à justiça, né? De ser decisões claras, decisões que a pessoa... O jurisdicionado, ele consiga entender aquilo. É um exemplo muito comum que se usa quando se falamos sobre o pacto, né, da linguagem simples, é que, por exemplo, um habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional que todo mundo pode fazer. Não é um remédio só do advogado. Não, a pessoa que está ali presa, ela pode fazer, né? O próprio preso. Mas aí, às vezes, vem uma decisão do habeas corpus que ela é tão cheia de técnica que quem impetrou não sabe nem o que está falando. Entendi. Então, Kelly, só para deixar bem claro, para todos nós que estão nos ouvindo e nos vendo, isso não pode ser confundido, como no caso, o habeas corpus, por exemplo. Ninguém pode entender essa coisa de linguagem simples e imaginar que o habeas corpus vai mudar o nome para libera geral. Não vai ser assim, não vai né? ser assim, não é assim. Não, é que deixe bem claro que a linguagem simples não é uma linguagem que fuja da formalidade e também do vocabulário rebuscado, mas é uma linguagem formal e culta que quem está ouvindo um pronunciamento consiga entender, né? Mas, claro, a gente não pode dizer assim, porque é bem comum do cearense, né? Nós cearenses, quando vai jogar alguma coisa no lixo, assim, rebola no mato. Nós não vamos fazer um pronunciamento e mandar a pessoa rebolar uma coisa no mato, né? Não é possível isso. Entendi. É sempre importante a gente pensar, até porque nós estamos lidando com alicerces que construíram essa figura do direito que nós temos hoje. Nós estamos falando de uma formalidade, nós estamos falando de um rigor, nós estamos falando do latim, utilizamos muito o latim. E sem querer escorrer um veneno aqui no canto da boca, isso vai incomodar muita gente. Está incomodando, na verdade. Já está. Né? Já está. Os advogados, né, as pessoas que estão mais tempo na advocacia, na profissão, né, em todo o aparato jurídico, eles têm uma certa resistência, né? Mas é preciso deixar bem claro que esse pacto não é que você vai deixar de usar a técnica jurídica ou o famoso juridiquês, mas que o juridiquês ele seja usado comedidamente, que ele seja usado de maneira quando não tiver mais uma opção, né? Porque tem termos jurídicos que realmente você não pode se desfazer deles, né? Você não pode mudar, mas que essa linguagem ela seja nos pronunciamentos do STF, do STJ, por exemplo, no pronunciamento do STF, né? A gente tem um acórdão, aí ali tem um voto, né? E ali, quando for falar o voto, né, que o voto seja falado de uma maneira publicizada, de uma maneira com uma linguagem mais simples, que todos possam entender. Mas o acordo, o relatório, ele que fica ali no próprios autos, ele seja de forma técnica também, né? Então, a ideia é, por exemplo, o caso de o próprio paciente de um remédio constitucional, ele tem alcance e consiga compreender. Ele mesmo tem a capacidade de abrir um processo e conseguir entender o que está passando com a própria vida dele, seria isso? Seria isso. Ele conseguir entender o que está acontecendo com a própria vida dele, né? Ele conseguir entender isso. E que isso é até o ministro Roberto Barroso, ele até falou que é democrático. Né? É democrático porque o uso da linguagem culta, formal, técnica, que nós do direito, né, que nós
da área jurídica usamos, é uma forma de poder, né? Nós estamos, de certa forma, acima. Por quê? Porque é uma linguagem que poucas pessoas utilizam e conseguem entender. Então, assim, para que seja democrático, porque a justiça cada vez mais ela está nessa pegada, vamos dizer assim, democrática, né? E de mais ainda acesso da sociedade, né? Com tantos, como é que se diz? Como tantos... me fugiu a palavra, mas os direitos humanos, sabe? Com tantas pautas dos direitos humanos, como a igualdade, o racismo, né? A igualdade de gênero, a comunidade LGBTQI. Então, essas comunidades são comunidades vulneráveis, que muitas vezes não têm um conhecimento. Então, facilitar a leitura dessas decisões e facilitar com termos mais simples esses processos é uma forma democrática de incluir. Kelly, muito interessante. Isso que você está me trazendo, que até então, se a gente for observar, você tem razão, isso já estava acontecendo. Eu recordo que agora com a questão da cultura digital, muitos advogados, muitos colegas chegam e dizem assim, poxa vida, Clarinha, como é que pode uma coisa dessa? O cliente vai, abre o Google e de repente chega para mim e vem me dar uma lição de direito. Quem estudou 5 anos fui eu, quem passou na OAB fui eu. Agora, o interessante é isso. No Google existem vários materiais e várias fontes em que as pessoas transformam o direito em um teor mais simples. E realmente o cliente vai em busca de buscar discutir essas saídas, essas propostas, algumas teses, inclusive, com os advogados, porque eles conseguiram ter o conhecimento que até então é uma matéria tão formal. Complicada, complexa, né? E assim, e aí essa é uma matéria complicada, porque o direito é subjetivo, né? O direito é subjetivo e ele é dinâmico, porque ele caminha ali com a sociedade, né? Então, à medida que a sociedade vai se transformando, o direito também vai buscando formas para caminhar junto à sociedade e amparar, né? Dar a segurança jurídica. Então, assim, e como você disse, eu vou até dizer, assim, de uma maneira bem popular. Combinando com o nosso tema, bem simples. Bem simples. Com essa maneira simples que a facilidade da internet, não só o Google, mas as redes sociais têm nos trazido, essa maneira bem simples faz com que o nosso cliente ele entenda. Né? Ele está entendendo. Embora, claro, que um processo jurídico, né, o advogado, ele pode entender, mas a técnica de uma melhor decisão, de como agir, o que falar, o que não falar, são técnicas do advogado, que essas técnicas é impossível a gente se desfazer dela, né, e mudar, né, que é exatamente isso que eu estou falando, que não quer dizer que um pronunciamento com palavras simples, direta e compreensível a todos vai anular a nossa técnica. Kelly, quanto mais eu converso contigo, mais a minha cabeça vai abrindo. Você responde se você se sentir à vontade, que eu percebo que sim, enfim, é uma conversa bem democrática. Esse viés dessa linguagem mais simplista, dessa linguagem mais tranquila, isso facilita, inclusive, para o processo da cultura digital e também a participação da inteligência artificial? Eu acredito que sim, também. Você já tinha pensado sobre isso? Sim, já tinha pensado sobre isso, né? Porque o acesso é muito grande, né? A gente não tem... nós, enquanto pessoas, seres humanos, a gente não sabe... Por exemplo, nós estamos fazendo esse podcast aqui, mas a gente não sabe qual vai ser o alcance dele.
Entende? Então, às vezes, você tá aqui, eu tô aqui em Quixadá, no Ceará, com a doutora Clara Telles, falando sobre um tema importantíssimo e atual, né, para nós do judiciário. A gente não sabe, talvez até uma pessoa que esteja lá nos Estados Unidos veja, nos siga, a gente nem sabe, e ela veja e ela começa a entender, porque ali é outro país, é outra jurisdição, são outras leis. Então, assim, essa linguagem, ela é justamente para isso, para que tenha um âmbito que a gente desconhece, porque a inteligência artificial é essa, né? Ela, assim, é de uma imensidão, né? Que é até assustadora. Pra mim é até assustadora. Porque os meios digitais são assim, né? É de uma imensidão que até assusta. Interessante. E isso, observe, eu tô pensando aqui, várias janelas estão abrindo. Embargo de declaração. Super tranquilo. Mas no meio do processo, inclusive, a própria equipe técnica, o próprio juiz, às vezes, emite ali decisões dúbias, decisões obscuras, decisões contraditórias, mesmo com todo o tecnismo e com todo o apoio da equipe. Às vezes isso aqui pode acontecer, é claro, nós sabemos disso. Sim. Então, inclusive, se a gente participar desse pressuposto com força mesmo, e fazendo a coisa dedicada e transformando em mais simples, de repente vai ter inclusive a própria economia processual. Porque os embargos de declaração é o recurso mais utilizado pelos advogados. Assim, estatisticamente, os embargos de declaração é o recurso mais oposto, né? Assim, porque é como você disse, tem muitas, às vezes é tão técnico, né? E aquilo ali se torna dúbio que você acaba pedindo um esclarecimento, porque para quem não sabe, os embargos de declaração é exatamente para isso. Eu não entendi isso aqui, esclareça isso aqui para mim, doutor, né? Excelência. Então olha aí, a gente já vai atingir aqui um outro princípio da nossa justiça, que inclusive o princípio da celeridade, que ora é nossa amiga, ora está contra nós. É uma loucura o princípio da celeridade, e de repente sendo cumprido o pacto e surtindo seus efeitos, que na verdade o principal efeito aqui é o amplo acesso à justiça. Mas ele acaba surtindo efeito em outros princípios. E assim, deixa eu ver assim, eu acho que de todos os estados, nós temos 7 ou 8 estados que ainda não aderiram. Nossa. Sabe? Bahia, Ceará, Distrito Federal, São Paulo que é o maior, uma metrópole. São Paulo já aderiu ao pacto. Rio de Janeiro, Pará, Paraná, Paraíba. Então, assim, vários tribunais que têm jurisprudências, que são fortes jurisprudências, Sim. que eles estão utilizando a linguagem, né, do pacto do CNJ, né? A linguagem simples, uma linguagem mais acessível. Interessante. E conforme a gente tinha comentado, o objetivo aqui, o foco mesmo, é atingir essa coisa jurídica chamada amplo acesso à justiça. Amplo acesso à justiça. E até o contraditório, né? Porque quando você compreende isso é qualquer coisa, né? Eu vou ampliar aqui. Quando você compreende, eu leio um livro, quando eu compreendo ele, eu tenho até argumentos para discutir aquele livro. Mas quando aquele livro ele é de difícil compreensão, quando é um livro com muitas
palavras difíceis, que eu tenho que estar direto recorrendo ao dicionário, aquilo para mim já se torna uma coisa mais difícil de compreender. E aí se torna mais difícil de eu reproduzir ou eu até discutir. Então tá cerceando um direito meu, que é o direito ao contraditório, né? Ou a manifestar uma opinião, a minha opinião sobre determinada coisa. Né? Então é democrático, o próprio direito à informação. O próprio direito à informação, né? É verdade. Então, assim, se a gente prestar atenção, esse pacto, ele é bem simples, porque ele é muito restrito, né? Quero dizer, na estrutura dele, né? Na resolução dele. Ele é bem simples, mas quando você vai ler, vai procurar, ele é uma estrutura bem simples. Não são folhas e folhas dizendo o que você deve fazer. É uma simples, mas que ele tem uma dimensão, um impacto muito grande na sociedade e no jurisdição, né? Sim, olha, por isso que é importante, eu vou até olhar diretamente para vocês, para a cara de cada um de vocês que está aqui assistindo, inclusive nos ouvindo. É importante o comentário, é importante o compartilhar, é importante o curtir essa publicação. Por quê, Clara? Porque isso é uma provocação que você mesmo está se dando e conduzindo para outras pessoas, até para que a gente possa motivar ou não esse tipo de prática no nosso judiciário. Então, isso que é um assunto que afeta diretamente a você, aos seus direitos, as informações que você precisa ter, que você quer ter, o comportamento técnico da justiça que vai estar trabalhando para atender aos seus direitos. Então, convido aqui, inclusive, a todos para que conversem, para que discutam, para que opinem sobre o teor do que nós estamos comentando. Enfim, o que nós estamos falando é democracia pura. Democracia pura. Democracia, inclusão, acessibilidade, né? Então, assim, são pautas que nós estamos falando diariamente sobre isso, né? Sim, porque há os que defendem uma linguagem mais simples, uma linguagem acessível a todos. Mas nós também não podemos esquecer daqueles advogados mais tradicionais que entendem que não, eu quero a técnica. Isso é feito da minha profissão. O meu DNA jurídico, ele vem dentro de uma formalidade, vem dentro de uma linguagem complexa. Se a própria Constituição Federal, eu preciso estudar no curso de Direito com um professor ali me ensinando, com um vídeo no YouTube, e muitas vezes eu ainda tiro uma nota baixa. Então, você imagina aí, né? A Constituição Federal, ela é desenhada, ela é modulada para atender a todos que pertencem à nação. E a sua linguagem não é simples. A linguagem não é simples, né? E além de não ser uma linguagem simples, a gente tem que entender que a Constituição e as leis, além de não ser uma linguagem simples, é muito complexo e amplo e, assim, subjetivo também, né? Então, assim, por isso que é importante que nós que somos operadores do direito, quando formos fazer um podcast, como nós estamos fazendo agora, eu convido a todos vocês, os operadores de direito e pessoas, até influencer, que estão aí, né, comunicando, né, que todos tenham uma linguagem simples, que não deixe, porque o português, ele é muito bonito, o português, ele falado corretamente, ele é lindíssimo, e ele não precisa de palavras difíceis. Ele só precisa que seja pronunciado corretamente. Ele pronunciado corretamente, ele falado assim, com a simplicidade de compreensão, sendo democrático para todos, é bonito também, da mesma forma que é colocar uma palavra mais complicada que a pessoa não conhece, né? Isso restringe o outro, né? Restringe o conhecimento do outro. E aqui, a gente não quer restringir nada, né? Nós estamos no século XXI, onde as mídias aí, a internet, ela é avassaladora, tem
um campo aí muito grande que a gente não tem nem noção de onde a gente pode atingir, né? E essa comunicação simples e democrática é urgente, vamos dizer assim. Kelly, se conversando aí, eu lembrei, com certeza essa minha amiga que vai ver, ela acompanha tudo, qualquer produção que eu faça, ela está acompanhando e está curtindo. Certa vez, essa amiga chegou para mim e disse assim, ai, Clara, eu tô tão apaixonada. E eu, vala, meu Deus. Fiquei até assustada aí. Mas, e aí, o que te chamou tanta atenção nele? O que foi? Ai, ele fala tão bem. Aí eu, nossa. Ai, a maneira que ele se expressa, ai, ele é muito especial, é muito diferente. Observe, uma paquera, um relacionamento ganhou o coração dessa minha colega. Por quê? Olha a questão, a comunicação fluiu. E ela enxergou nele exatamente esses valores. E, de repente, algumas pessoas que, o direito é chato, o direito é cansativo, o direito é difícil. De repente, uma comunicação fluida, leve, possa despertar vários outros corações por aí. Inclusive, eu até deu aqui uma palestra esses dias aqui e eu uso a linguagem simples na sala de aula. Eu também dava aula e eu usava a linguagem simples porque é fácil de entender, claro, absolutamente claro, que eu já falei e eu ressalto, volto a falar que é importante a técnica, que a gente não pode fugir da técnica, né? Que tem determinadas expressões que a gente tem que utilizar, né? Mas que a gente saiba também explicar essas expressões de maneira simples, para que a pessoa possa compreender. Né? Então, nestes termos pede deferimento, na verdade o advogado está querendo dizer tamo junto, excelência. Tamo junto, excelência, é exatamente isso. E aí, isso é bom, assim, seria o ideal trazer essa linguagem para dentro da instituição, da faculdade, da academia, né? Porque a gente sabe, né, Clara, que se você pegar um trabalho científico, às vezes você não entende. Né? Você não entende. Eu tô ali estudando um determinado assunto, aí eu vou pegar um trabalho científico, um artigo. Aquele trabalho ele é tão cheio de técnica que para eu estudar em cima daquele trabalho é difícil. Né? E assim, e aí a gente usando uma linguagem mais simples, qualquer pessoa vai ter acesso àquilo, qualquer pessoa vai compreender, o conhecimento vai ser repassado, né? E vai ser tudo democrático. E isso no direito é muito importante. O teor das jurisprudências, o teor das decisões, o teor dos relatórios, das denúncias. Então, assim, vai alcançar não somente ao que atinge o público diretamente ligada ao curso do direito. Ele vai ter um alcance, e não tem palavra melhor como a que você utilizou várias vezes, um alcance democrático. Um alcance democrático. Perfeito. Porque a finalidade é essa, um alcance democrático, né? E que esse alcance, ele não seja restrito, né? Porque democrático a gente já fala, né? Que é amplo, mas assim, também tem um dos requisitos é que estudar, né? Ele, inclusive, o CNJ, ali nos requisitos dele, eles convidam as universidades, os colégios a trazer essa linguagem simples, né, para a sala de aula. E é muito importante que, claro que isso que eu vou falar agora é que às vezes tem um empecilho por ser uma coisa mais cara, mas seria bom de uma maneira para incluir as universidades, por exemplo, que tenha uma pessoa ali tradutor de línguas, de Libra, né? Que na sala de aula tem um tradutor de línguas, porque você inclui uma pessoa, né? Que na sala de aula é tanto que um dos requisitos também, e que é uma proposta do CNJ para os tribunais, é que nas decisões tenha a mesma linguagem de Libras, né? Que é ali, que eu não sei, desculpa, gente, mas é porque eu não tenho muito conhecimento. O Braille.
Exatamente, que seja em braille, que ele tenha assim, tenha um destaque em braille para a pessoa poder ler. E sabe? é possível. E é possível, é totalmente possível. Esse é uma das propostas do CNJ, para que ele que tenha um braille para a pessoa poder ler. Né? Então, é uma coisa que é um pacto que é democrático, gente. Eu estou falando nisso, que é democrático, porque realmente é para incluir as pessoas com deficiência, incluir o público vulnerável, incluir a sociedade como um todo. Né? Bacana, eu estou encantada. Dando poder. Porque quando você dá conhecimento, você dá poder à pessoa. Né? Então, empoderando a sociedade. Olha que coisa importante. Olha, se os advogados agora reclamavam do Google que estava dando um de advogado, então vai acabar com isso, porque agora o advogado ele vai conseguir conversar com clareza, com tranquilidade. Basicamente, o cliente, se prosperar, que eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se prosperar, o cliente ele vai ter um diálogo muito mais tranquilo com o advogado. Ele não vai chegar com as mãos na cabeça, doutor, não estou entendendo nada, não sei de nada. E olhando ali para o advogado como um semideus e olhando para o juiz como um deus. Então, a reação é mais ou menos essa, né? Então, diminui, inclusive, as desigualdades sociais. Diminuir a desigualdade social, exatamente. Nossa, eu estou muito encantada aqui. E é como você falando, eu lembrei da fala do ministro, né, do Barroso, que ele diz realmente isso, né, que é uma linguagem tão técnica e tão rebuscada que muitos advogados, que o judiciário, ele não falou do advogado, mas do judiciário usa, que é uma coisa de poder, como se eles estivessem acima, né, e não é isso mais que os tribunais querem. Eles querem caminhar junto com a sociedade, né, eles querem se fazer compreender, eles querem que você conheça o seu direito, né, porque a partir do momento que você conhece o seu direito e tem uma clareza sobre ele, você reivindica o seu direito, né? E isso é muito importante, é muito empoderador. E a gente se desvincula, se assim prosperar, a gente se desvincula, eu vou fazer inclusive menção aqui ao meu eterno mestre, Ari Sidô. E nas lições de direito romano, eu tive a honra de ter sido sua pupila, ele sempre deixou muito claro o rigor romano, a formalidade romana. E, inclusive, esse tipo de comportamento que é do advogado hoje, na verdade, é reflexo do direito nas suas primeiras formações romanas, que era exatamente os que são ligados ao mecanismo, ao aparelho da justiça, eles são diferenciados. Né? Então, exatamente por isso que existia esse comportamento. Até porque a advocacia é uma das profissões mais antigas, né? Uma das profissões mais antigas. E assim, não muito tempo, a advocacia, ela não era o direito, ela não era uma advocacia, não era uma profissão tão acessível para todo mundo. Não. A própria faculdade, a própria graduação não era acessível para todos, né? Hoje a graduação ela é a mais acessível, e com essa acessibilidade da graduação, dos estudos, né, traz para um público, a universidade, um público mais carente, que não tem todo esse aparato de vocabulário tão vasto, tão rebuscado, né? Porque nós, eu sempre digo isso, nós somos assim. A gente repete o que nós escutamos. Então, assim, se eu moro num determinado local, que aquele local é muito rústico, e eu escuto muitas gírias, muitas formas, né? Porque o cearense tem a própria... o vocabulário dele, tem, né? O cearenseis. O cearenseis. Então, eu repito isso diariamente, né? E tem até um exercício que a gente poderia fazer, que é muito interessante,
nos policiar e identificar quantas vezes a gente fala uma palavra nova no nosso dia. Geralmente a gente não fala uma palavra nova. Por quê? Porque nós estamos sempre escutando a mesma coisa e nós estamos reproduzindo aquilo, né? E aí, esse público que ele conhece, que vamos dizer assim, eu não quero parecer aqui superior, mas que às vezes que esse público mais carente que chega até a universidade não tenha esse vocabulário rebuscado, ele entra na universidade, ele fica perguntando, fica sem entender. Quando ele pega um documento, quando ele pega uma decisão para ler, aí o professor diz assim, leia aqui essa sentença, vamos estudar essa sentença, né? Aí pega ali a sentença, o professor não está entendendo nada. Kelly, e ele vem do ensino médio, já é um choque quando chega no ensino superior, e a gente não deve esquecer e nem esconder as nossas vergonhas. E quando ele vem da escola pública, o abismo é maior. O abismo é muito maior. É maior. O abismo é muito maior, muito. Assim, e é por isso que eu digo, olha o impacto desse pacto do CNJ tanto na jurisdição, né, nos tribunais, no direito, quanto na sociedade. O reflexo dele na sociedade. É uma igual, sabe? Trazer uma igualdade ali, uma democracia, né? Um empoderamento que, se a gente for analisar, tem um impacto muito amplo e muito direto na sociedade. E pode ser rápido. E em vários determinados locais, né? Em vários locais. Porque isso nós vamos falar, essa linguagem simples, porque a gente está começando do judiciário, né? Nós estamos falando do judiciário. Mas essa linguagem simples é trazida para os meios de comunicação, como a rádio. A rádio tem uma linguagem simples mais, né? Porque é mais popular. Isso. Mas mesmo assim, no noticiário, né? Então, assim, em vários aspectos, né? Porque no noticiário tem lá uma notícia, aí o ministro do STF vai se pronunciar. Aí ele vai falar ali com toda a linguagem técnica. Ali quem está escutando não entende. A minha mãe e o meu pai, várias vezes, eles gostam muito de assistir o jornal. E muitas vezes eles perguntam, minha filha, eu não entendi o que ele falou, não. O que é isso daí, hein? O que é isso daí? Né? E aí eu vou lá e explico, né? Então, assim, é muito importante que nós saibamos usar a nossa técnica, mas utilizar a nossa técnica de uma maneira que seja de fácil compreensão, né? Uma linguagem formal, mas de fácil compreensão. Estou encantada com a temática, mesmo, de verdade. Torno o convite, tá? Comentem, compartilhem esse conteúdo com os colegas de vocês. Isso vai trazer incidência no campo profissional de cada um, na vida, na tua mãe que assiste o jornal, no teu vizinho que está com uma causa lá no juizado especial, briga de vizinhos. Então, nós temos que discutir, nós temos que amadurecer. Acolho com muita felicidade a ideia do pacto. Respeito aqueles que seguem os moldes tradicionais, que querem continuar falando dentro de uma técnica complicada, complexa. Respeito, mas eu super acolho de braços abertos o pacto voltado a toda essa transformação. Eu também acolho, e eu acho fundamental que todos nós que trabalhamos com a justiça, né, façamos também essa escolha, né, porque é até mais fácil para conversar com o cliente, sabe? É até mais fácil, porque quando você fala a linguagem do cliente, o cliente se sente abraçado por você, ele se sente acolhido, né? Ele compreende, se sente acolhido e acalma o coração dele, né?
Passa confiança, passa a confiança, né? A confiança, passa o respeito, né? Então, e também fortalece a credibilidade. Fortalece a credibilidade, exatamente. Fortalece a credibilidade. Eu peguei aqui o balão do seu pensamento aqui passando pertinho de mim. Kelly, estou muito feliz com a tua presença. Você tem alguma palavra diretamente para quem está te ouvindo agora? Chama a atenção deles aí. Esse é o seu momento, aproveita. Eu vou aproveitar para convidar vocês que, assim, eu acredito na linguagem simples, com a técnica, mas de uma linguagem simples, né? E que através dessa linguagem simples a gente também possa aprimorar o nosso português, né? E que eu convido vocês, que todos estão me ouvindo, que eu adoro convidar, para que aprimore o seu vocabulário através da leitura. Né? Os estudantes de direito leiam as decisões, né? E as demais pessoas, a sociedade toda, que possam ler, porque através da leitura a gente melhora a nossa comunicação, melhora o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa interpretação, né? Então, assim, é muito importante que nós utilizemos a linguagem simples como forma de inclusão, de democracia, mas que essa linguagem simples ela seja formal, né? Que ela seja comunicada de maneira formal e com o português, né? O nosso português que é tão belo. Que bom, estou muito feliz. Quem ganhou o presente fui eu, Kelly. eu que ganhei o presente de ser convidada. Eu adorei a nossa conversa. Que muito bom. obrigada. A casa vai estar sempre aberta para você. É uma casa democrática. É uma casa democrática, com certeza. Esse é um dos grandes diferenciais aqui da FADAT. Então é isso, não esqueçam, curtem, compartilhem e o principal, comentem. Nós vamos ter o maior prazer do mundo em te responder, em acolher tuas ideias e, de repente, alguma perspectiva aí de um novo podcast. Exato. Felicidades a todos. Obrigada, Kelly. Obrigada.